que ultimamente nós temos visto uma pleiade de notícias sobre obesidade. Obesidade é um dos temas que chama muita atenção, já que nós estamos com uma epidemia mundial de excesso de peso. E obviamente que essa indústria do emagrecimento gera uma série de notícias extremamente importantes, porque existe sempre um número muito grande de pessoas formadoras de opinião. Crescem cada vez mais também alimentos restritivos no comércio. Hoje, quase todos os supermercados, as grandes empresas, têm setores específicos com alimentos restritos para alguma coisa. São dietas para pessoas que têm doenças ou para pessoas que buscam saúde de alguma forma. Mas o que nós devemos sempre lembrar é que dietas quase sempre são situações absolutamente limitantes. Elas normalmente estão associadas a algum tipo de culpa ou alguma condição que vai modificar a tua liberdade de escolha. E na verdade o que nós sempre colocamos é que provavelmente nós temos muito pouca informação. E com essa pouca informação de que nós dispomos, nós ficamos um pouco perdidos. Mas eu gostaria de colocar para vocês que talvez o problema não seja exatamente a falta de informações. E talvez nos dias de hoje que nós temos um excesso muito grande de informações, porque aumenta de uma forma muito grande alguns elementos que nós buscamos como alimentos milagrosos, pílulas mágicas ou qualquer coisa que nos demande fazer alguma coisa sem muito esforço. Esse volume enorme de informações e veiculadas de uma forma maciça por todas as redes sociais acabam levando um novo fenômeno que nós chamamos de fake news, ou as notícias falsas. O problema é que nem sempre elas são falsas, às vezes elas são distorcidas e elas são modificadas. O que é muito importante é que parece que essas notícias falsas estão desacreditando a verdade de todos os alimentos. E fatos deveriam permanecer apenas como fatos, como diz esse trabalho da Cathy Haskell, que foi bastante recente. Um outro aspecto importante é que hoje nós temos um fenômeno novo chamado curandeirismo. Quer dizer, o que é o curandeirismo? É a veiculação de notícias falsas ou distorcidas ou modificadas em sites que são importantes para a comunicação e que são importantes como fonte de informação para toda a população. A revista Veja fez uma análise de vários sites que difundiam notícias de saúde e verificaram que quando nós discutimos obesidade, câncer, diabetes, esteatose hepática, infecção urinária ou outras infecções, um número enorme de informações de sites muito importantes eram falsos ou eram algumas coisas que eram ultrapassadas ou desacreditadas. E quando a gente discute isso, nós temos que pensar então o que é que está em evidência no mundo de hoje da alimentação. Eu parti por uma busca nos dicionários do que era o modismo. O modismo, obviamente, é aquilo que está na moda, o que é mais consumido, o que é tendencioso. Mas tem também alguns sinônimos interessantes vistos em dicionários, como idiotismo, cretinice, estupidez, o que é uma coisa interessante, porque parece que nós queremos nos diferenciar, a gente quer usar uma coisa nova, mas talvez a gente tenha que tomar cuidado, porque isso pode ser uma coisa nem sempre muito adequada. Agora, em relação à alimentação, existem muitos modismos que estão na moda. E hoje a gente vai conversar sobre alguns deles muito rapidamente, como, por exemplo, alguns comportamentos alimentares de risco. Como, por exemplo, a restrição a carnes, vegetarianismo, a restrição ao glúten, restrição a lácteos, a restrição a alguns alimentos específicos, algumas formas de alimentação mais novas, como o organicismo, o crudivorismo, o uso de suplementos, o consumo de alimentos específicos como o goji berry e alguns outros alimentos como que já foram importantes como a linhaça, chia, aveia, as famosas dietas de desintoxicação, as dietas múltiplas e que na verdade a gente acabou colocando como um exemplo de food free ou sem alimentação, ou que nós falamos desde o começo, comer sem liberdade. As dietas têm, obviamente, um objetivo, que é ou a saúde ou a perda de peso. Mas devemos lembrar que também existem dietas para ganho de peso ou para algum objetivo específico imediato ou de longo prazo. E tudo vai depender de que tipo de restrição nós temos, que tipo de equilíbrio, qual a disponibilidade dos alimentos, a factibilidade desse alimento existir, se existe facilidade de acesso, qual o maior preço, se existe uma evidência científica e qual grupo que influencia o resultado de uma determinada orientação.
Nesse chart, vocês veem que existem dezenas de dietas que apareceram nos últimos anos. E isso aqui é apenas um pequeno número das dietas que nós temos visto com mais evidência dentro de um universo gigantesco de dietas que inclusive tem o nome das pessoas, o que obviamente tem uma vivência muito importante. E dietas de todos os tipos, dietas seríssimas, dietas absolutamente sem nenhum fundamento, mas o que elas têm de importância é que elas passam por um período de moda. E aí, nesse período, eu fiz um conceito que eu chamei do que é food free ou comer sem liberdade. Que aqui eu vou citar textualmente o que eu escrevi, que é um modismo determinado por nutroexpertos, não experts, terroristas nutricionais, epidemiologistas sem experiência clínica, blogoatores ativistas, para que retirasse da população alimentos que são supostamente ou verdadeiramente ligados a alguma enfermidade associada, sem nenhuma evidência científica que seja comprovada ou por que nós chamamos de comprovação anedótica. A comprovação anedótica, como vocês sabem, em ciência é aquela comprovação que vem da minha experiência pessoal, ou eu acho que, e não baseado na ciência e na evidência científica propriamente dita. Então vamos falar agora dos tipos de alimentos que a gente levou a comer sem liberdade. Eu vou fazer alguns exemplos. Aqui eu saio do inglês, eu volto para o português, nosso castiço, e nós vamos falar de dieta livre de alguns alimentos. Por que a gente adotou a dieta livre de carne ou os diferentes tipos de vegetarianismo? Primeiro porque existem motivos religiosos, filosóficos, de saúde, éticos, filosóficos, direito dos animais, muito importante especialmente para jovens que querem proteger os animais de uma matança agressiva, ou eles veem vídeos que mostram que os animais são mortos com muito sofrimento em algumas situações, por causa da busca de uma melhoria do meio ambiente, aspectos culturais, o modismo simplesmente por uma vida mais saudável, porque existem evidências que talvez, se eu retirar algumas partes da nossa alimentação, eu vou ter uma dieta mais saudável. Nos Estados Unidos, um número grande de pessoas não come nenhum tipo de carne, de peixe, e, na verdade, às vezes as combinações são muito complexas. E se a gente for olhar aqui no Brasil, o número de pessoas que estão fazendo restrição tem aumentado muito. Aqui no dado do IBGE 2019, se fala em 12% de pessoas que são autodeclarados vegetarianos de alguma forma. Mas as sociedades vegetarianas dizem que chega a 14% da população brasileira e está crescendo. E, na verdade, quase toda a região sudeste, onde está localizado o maior número de adeptos, e algumas regiões mais específicas. Mas, como vocês veem, o centro do Brasil ainda não adotou esse modismo, talvez até por interesses econômicos. Quando a gente fala de restrição de carne, existem dezenas de formas de restrição de carne e de outras proteínas animais. Na verdade, existem muitos motivos para a gente utilizar algum tipo de restrição. Na maior parte das vezes, vocês veem que, por exemplo, nem todo mundo tem as mesmas restrições pelos mesmos motivos. Então, por exemplo, quando eu penso no estrito, que é o vegano, a maior parte deles restringe exatamente por uma questão filosófica, o que não acontece nos outros casos. Por exemplo, vocês veem que, por exemplo, quem tem outros tipos de dieta não está muito preocupado com os aspectos de saúde, meio ambiente, ou às vezes só não gosta de carne, às vezes só a família que exerce um determinado tipo de influência. Pode ser um motivo religioso, pode ser porque ele está fazendo algum tipo de atividade de maior contato com a espiritualidade, com a yoga, mas vocês veem que não existe uma causa muito evidente de por que eu estou fazendo restrição. Mas o que acontece? Do ponto de vista, claro, de vantagens ou desvantagens, toda dieta vegetariana ela pode ser adequada ou não. Depende do tipo de alimentação, da qualidade, da quantidade dos alimentos que compõem o cardápio, como qualquer outro tipo de programa alimentar. Mas, na verdade, o que nós vemos? Quando eu faço uma análise da dieta vegetariana, eu tenho algumas coisas muito importantes, porque, por exemplo, eu tenho um elevado consumo de vegetais, frutas, cereais, grãos, oleaginosas, e isso é muito importante. Eu tenho, no entanto, alimentos com baixa ingestão calórica, menor ingestão proteica, menor ingestão de alimentos que têm um maior aproveitamento, e nós temos também algumas outras situações. Eu tenho uma menor ingestão de gorduras, especialmente saturadas,
eu tenho uma menor ingestão de alguns outros alimentos, mas eu posso ter mais fibra, carboidratos, mas eu consumo alguns alimentos a mais e outros a menos. Na verdade, quanto maior o grau de restrição, maior a chance de eu ter algum tipo de risco. Então, por exemplo, quando eu comparo algumas doenças muito importantes crônicas da população, se eu tenho uma dieta vegetariana com uma dieta holística global, eu vejo que eu realmente tenho menor chance de ter diabetes, doenças cardíacas, doenças coronarianas, hipertensão, mas provavelmente eu também corro mais riscos, porque eu tenho menor ingestão de cálcio e com isso eu tenho maior chance de outras doenças crônicas, como a osteopenia e a osteoporose. Então, qual é o pró e o contra de ser vegetariano? Primeiro, se você é vegetariano não significa que você é mais saudável. Eu preciso ter talvez uma necessidade até muito maior de orientação nutricional para poder ter uma dieta saudável. Segundo, que se eu vou fazer qualquer tipo de restrição, eu preciso ter um planejamento muito adequado. Então não é só eliminar a carne, é preciso reformular completamente a alimentação. Então isso a gente sempre fala para os nossos pacientes mais jovens, principalmente adolescentes que seguem alguns modismos simplesmente porque eles viram um filme mostrando uma vaca sendo abatida e com isso eles têm pena do animal, que aí faz com que eles acabem tendo um padrão de conduta de retirar da carne justamente num período onde eles mais precisariam desse produto, que é a fase de crescimento e desenvolvimento. Aí a gente sempre brinca que ser vegetariano, na verdade, também implica em algumas complicações, porque essa alface está morrendo por sua causa, porque você quer ser vegetariano, então você está comendo esse vegetal, matando. Então, por favor, tenham compaixões, comam pedra, porque aí a pedra não reclama. Nos últimos anos também tem aparecido outros sinais especificamente de risco na população, que é a ortorexia, que é a ânsia patológica para ser saudável, ou a vigorexia, que é a ânsia patológica por ter uma atividade física saudável. O que eu sei é que quando eu acompanho as redes sociais, eu já não aguento mais ver selfies de pessoas saradas, de pessoas que são sempre lindas, saladas e lanches de alimentos super saudáveis, ninguém mostra absolutamente nada mais do que isso na minha rede. Mas quando se mostra tanta coisa desse tipo, quanto tem de interesse e de conflito? Quanto o cara está ganhando para expor aquele tipo de alimento, aquele restaurante ou aquele tipo de programação? Sempre existe algum tipo de conflito de interesse. Todas as vezes que a gente faz isso, isso pode ser feito, por exemplo, numa análise do segundo grupo nosso, que é a dieta isenta de lácteos. A dieta isenta de lácteos começou a se pensar em retirar principalmente leite, porque começaram a se falar que o leite era uma proteína que oxidava, que fermentava, que era uma proteína animal complexa e diferente da do ser humano. Quer dizer, nós não comemos proteínas diferentes do que a do leite materno? Quer dizer, depois que a gente desmama, nós não comemos outras proteínas que são todas diferentes do nosso organismo? Nós comemos a nós mesmos? Não. Então, provavelmente, as pessoas discutem que eu poderia não ter problemas com a retirada de lácteos se eu tivesse uma substituição possível por vegetais. E a gente fala, tá bom, é possível sim, mas e o cálcio? E se eu tenho problemas, por exemplo, por que eu não penso em modificar o elemento derivado do lácteo para que aí sim eu possa aproveitar as vantagens de um, e se você tem algum outro problema na composição do lácteo, retire isso. Mas será que existe evidência científica para a retirada de lácteos? Provavelmente nós estamos fazendo algumas confusões. Primeiro, será que o hábito da nossa população é de ingestão de lácteos? Provavelmente não. Nós somos uma mescla de pessoas que vêm de algumas regiões que não têm muito consumo de lácteos. Então, o nosso padrão de ingestão é muito abaixo do recomendado. Segundo, que parece que nós consideramos o leite como um produto infantil, que é utilizado só para algumas situações de faixa etária. Nós não sabemos as vantagens ou às vezes a gente tem o contrário, a gente supervaloriza um alimento em detrimento de outros. E a gente confunde dois grandes problemas. O primeiro é a intolerância à lactose e o segundo é a alergia à proteína do leite de vaca.
Se eu tenho alergia à proteína de leite de vaca, eu realmente preciso tirar não apenas o leite, mas eu preciso retirar todos os lácteos da minha dieta. Mas cuidado, se eu tenho alergia, eu devo fazer realmente uma dieta de exclusão total. E essa confusão de retirada parcial e retirada total é que deixa as pessoas muito confusas algumas vezes. O outro item muito importante é o que apareceu mais recentemente na história da humanidade, que é a dieta livre de glúten. E a dieta livre de glúten apareceu especialmente visando algumas situações que vêm de uma característica de que eu quero emagrecer. Mas, de qualquer forma, nós fazemos muita confusão, porque na intolerância, e aqui sim o conceito é volumétrico. Se eu tenho muita lactose, eu preciso muita lactase. Se eu tenho menos lactose, eu preciso menos lactase. Mas eu não preciso retirar os dois de uma única vez. Bom, o grande problema que nós temos quando nós estamos falando da retirada dos lácteos é a ingestão de cálcio. A doutora Connie Weaver, ela já há alguns anos, ela trabalha com dietas de restrição e ela mostra, por exemplo, que eu só consigo chegar nas recomendações nutricionais desses elementos como cálcio, potássio, magnésio, que são muito importantes para a nossa saúde, com a ingestão de lácteos, porque aí eu consigo chegar a quantidades acima das recomendações. E eu não consigo chegar nem à metade das recomendações se eu fizer a restrição. E o que é mais grave, se eu chegar na população pediátrica, eu tenho que ter uma ingestão adequada do produto lácteo, porque o volume de lácteos é muito importante para a manutenção do crescimento, desenvolvimento e para uma série de outras funções. E aqui eu vejo que, por exemplo, em azul escuro, é quem consome mais condições de ter mais oferta de produtos lácteos ao longo do dia. Quem consome mais tem capacidade de suprir as recomendações. Quem consome menos, que é ou não tomar lácteos ou ter menos de uma porção ao dia, tem uma chance muito pequena, que não passa de 50%, de alcançar as recomendações nutricionais. E algumas pessoas imaginaram que o glúten é uma proteína envelhecedora e que pode estar relacionado a processos inflamatórios muito parecidos com o da obesidade. E a partir daí, eles propuseram a retirada dos carboidratos que contêm glúten, então a retirada de cevada, centeio, aveia e trigo, porque o glúten é uma das moléculas da formação do grão do trigo e de outros grãos, que é o endospermo, e que estava relacionada com uma doença muito conhecida na pediatria, que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma alergia permanente a uma fração do glúten, que é a gliadina. E, na verdade, essa doença na pediatria, ela é muito grave. Ela realmente pode levar a crises de absorção inadequada, doenças diarreicas, doenças que podem chegar até a morte. Mas algumas pessoas retiram o glúten e falam que eles se sentem melhores, menos empachados, com uma vida mais dinâmica. E é isso que nós chamamos de uma evidência anedótica. Não de piada, mas que na verdade é uma experiência pessoal. Eu posso tirar a berinjela da minha comida e eu falo que eu estou me sentindo muito melhor porque eu retirei a berinjela. O que não significa que eu deva ser proselitista e mandar que toda a população retire a berinjela da comida, simplesmente porque eu me senti melhor retirando a berinjela da comida. E esse é um universo que acabou gerando um grande mercado para a população sã, porque um número grande de pessoas que não tinham nenhum problema passaram a excluir o glúten da dieta sem nenhuma necessidade. Lembrando que provavelmente o cereal ele é tão antigo na face da Terra quanto o período da maçã, que Adão e Eva, na verdade, foram obrigados a trabalhar muito por causa da ingestão dessa fruta. Mas o cereal já existia nesse período.